Hoje eu quero falar sobre o poder do sangue de Jesus. Para nós entendermos um pouco, irmãos, para nós entendermos o verdadeiro sentido ou o verdadeiro significado da Páscoa, nós precisamos voltar os nossos olhos para a palavra de Deus, obviamente, e principalmente para o livro de Êxodo, no capítulo 12. Principalmente o livro de Êxodo, capítulo 12. É lá que tudo começa. Preciso que você entenda, não vou pregar aqui, não vou ficar preso ao contexto histórico, mas só para você entender rapidinho. Para nós entendermos, então, o verdadeiro significado da Páscoa, nós precisamos principalmente olhar para o livro de Êxodo, capítulo 12, você pode ler na sua casa depois, e você vai ver o título, inclusive, você sabe que a nossa Bíblia aí, ela é dividida aí por títulos, subtítulos, né? E às vezes eles nos dão uma direção do que vai ser tratado naquele capítulo ou naquela perícope ali, enfim. E aí você vai ver no capítulo 12, está escrito a instituição da Páscoa. Então preste atenção, é lá que tudo começa. É lá no livro de Êxodo, capítulo 12, que tudo começa. O que nós temos lá? Um povo escravo, você sabe disso. Lembra, o povo de Israel, o povo de Deus, está há 430 anos escravo no Egito, escravo de Faraó. Você sabe disso. Deus levanta Moisés, né, para que Moisés vá em nome de Deus lá no Egito e proclame, né, a libertação daquele povo. Então nós temos aqui dentro desse contexto, nós temos um povo escravo e nós temos um juízo anunciado. O juízo anunciado vem pela boca de Deus, né, através de Moisés, aquelas 10 pragas, na manifestação daquelas 10 pragas. A última praga que Deus manda é a morte dos primogênitos. Deus manda como juízo sobre o Egito a morte de todos os primogênitos. Filhos, primogênito dos animais, enfim. O anjo da morte passaria sobre a terra e todo primogênito morreria. Essa foi a 10ª praga. O faraó não liberava o povo, não libertava o povo, não obedecia a Deus, endurecia o coração. Então Deus trazia juízo. 10 pragas, a 10ª praga, então, é a morte de todos os primogênitos. Mas preste atenção, no meio do juízo, Deus proclama o juízo sobre aquele povo, dizendo, olha, todos os primogênitos vão morrer. Todos os primogênitos vão morrer. No meio daquele juízo, Deus estabelece um caminho de livramento para o seu povo. Deus proclama o juízo, mas também anuncia uma forma de proteger o seu povo, para que os primogênitos do povo de Israel não fossem mortos naquele juízo. Quando você lê o capítulo 12 de Êxodo, é isso que está tratando lá. E a ordem de Deus é muito clara. A ordem de Deus é a seguinte: cada família deve ter um cordeiro, deve sacrificar um cordeiro, pegar o sangue daquele cordeiro sacrificado, e com o sangue daquele cordeiro, a ordem de Deus era que o sangue fosse passado nos umbrais das portas. O sangue fosse passado nos umbrais das portas da casa. Quando o anjo da morte, quando o destruidor viesse para visitar as famílias, para executar o juízo de Deus, para matar o primogênito de todos, o texto diz o seguinte, a ordem de Deus é o seguinte: a casa que estiver com o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, então o anjo destruidor passará por cima dessa casa. Ou seja, o anjo não entrará nessa casa, essa família não sofrerá o juízo da morte do primogênito. E Páscoa, o significado ou o sentido da palavra Páscoa é exatamente passar por cima, é a referência ao anjo. Então a Páscoa, a palavra traz esse significado, esse sentido. Para o povo de Israel, lá no Egito, naquela noite se celebra a Páscoa, a passagem do anjo da morte por cima. Ou seja, uma noite de livramento. Mas isso se dá a partir do quê? Não é, a casa não está livre do julgamento de Deus porque as pessoas estavam dentro da casa. Não.
o livramento desse juízo não vem sobre as famílias, essas famílias não foram poupadas porque porque essa família era melhor do que a outra, ou porque essa família estava dentro da casa, então ela estava protegida. Não, a família seria poupada do anjo da morte por causa do sangue derramado e aplicado nos umbrais das portas. Era isso. Eu quero que você entenda. Eu poderia fazer uma aplicação aqui. Eu poderia fazer uma aplicação nessa parte do texto, dizendo que não é o fato de estarmos dentro da igreja, não é o fato de estarmos dentro de um ambiente que nos proporciona as benesses do sacrifício de Cristo, mas é estar debaixo, na cobertura do sangue do Cordeiro de Deus. Então preste atenção, quando nós olhamos para a instituição da Páscoa, lá no livro de Êxodo, é isso que nós encontramos. A Páscoa é celebrada como uma noite de livramento, como uma noite de libertação, ou como uma noite de substituição. Ao invés de morrer o primogênito, ao invés do primogênito morrer, o cordeiro morreu no lugar do primogênito. É isso que nós precisamos entender. Eu quero que você olhe para esse texto, eu quero que você entenda o seguinte, que essa não é uma história, é um padrão que Deus está estabelecendo. É um padrão que Deus está estabelecendo. E qual é o padrão que Ele está estabelecendo? O que redime, o que salva, o que liberta, o que livra é o sangue do Cordeiro. Mas não mais agora do animal, não mais agora do Cordeiro separado, o Cordeiro sem defeito, separado lá no meio do rebanho. Por isso Jesus é chamado de Cordeiro de Deus. Por isso Jesus é chamado de Cordeiro de Deus. João Batista anuncia Jesus dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso o sacrifício de Jesus está envolvido, todo o sacrifício de Jesus está envolvido com o sangue. Porque é o sangue derramado do Cordeiro, lá no livro de Êxodo, que promoveu a libertação, a substituição. O anjo da morte vem, quando ele vê o sangue, ele diz: alguém já morreu pelo primogênito, alguém já morreu por essa família, então eu não posso entrar nessa casa. Você consegue entender isso? É maravilhoso, isso é extraordinário. Porque quando nós nos colocamos debaixo da cobertura do sangue de Cristo, é exatamente isso que está sendo declarado sobre a nossa vida. Alguém morreu por mim. Alguém morreu em meu lugar. Alguém assumiu a minha culpa. Alguém assumiu o lugar que era meu. É isso que nós precisamos entender. O livro de Êxodo, no capítulo 12 e no versículo 13, vai dizer o seguinte. Êxodo capítulo 12, versículo 13. Pode ir colocando ali, não tem problema. Êxodo capítulo 12, versículo 13, vai dizer o seguinte: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Versículo 23 do mesmo capítulo diz o seguinte: quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-lo. Que extraordinário. Isso é o que eu acabei de falar para vocês. Aqui está a instituição da Páscoa. A Páscoa é a substituição. Eu quero que você guarde essa palavra. A Páscoa é a substituição, é Jesus morrendo em nosso lugar. No livro de Êxodo é um cordeiro, um animal morrendo no lugar do primogênito. No Novo Testamento, a partir de Cristo Jesus, é um sacrifício só.
é o Cordeiro de Deus, o Cristo, o Messias, o enviado, o ungido, Jesus morrendo em favor de toda a humanidade. Preste atenção, eu não falei morrendo por mim, eu falei morrendo por toda a humanidade, porque Jesus morreu por todos, Jesus não morreu por alguns, Jesus não morreu pelos crentes, lembra, você não era crente, ele já tinha morrido por você. Jesus morreu por toda a humanidade. Agora o que precisa? Precisa que a humanidade reconheça o sacrifício do Cordeiro e assuma o seu lugar debaixo da cobertura deste sangue, para que o poder da substituição esteja sobre ele, esteja sobre mim, esteja sobre você. Então, quando nós olhamos para esse texto, e agora é só uma introdução rápida, eu quero que nós olhemos agora para o sacrifício de Jesus. E geralmente nós olhamos para o sangue derramado na cruz do Calvário. E está certo, não está errado. Nós sempre quando nos dirigimos, ou pensamos, ou refletimos a respeito do sangue de Jesus, nós nos referimos ao derramamento do sangue de Jesus como perdão, somente. Mas eu quero que você me acompanhe em alguns textos da Bíblia, porque não foi só na cruz que Jesus derramou o seu sangue. E se o derramamento de sangue tem um valor importante na história, nós precisamos olhar, então, para esses textos, para que a gente possa entender o poder do sangue de Jesus. Como esse poder se manifesta? Lucas capítulo 22, versículo 44. Lucas 22, 44. Eu quero que a gente olhe para esse texto. Jesus está no jardim do Getsêmani antes de ser preso. 22, 44. Diz o texto: estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Uau! Nós encontramos Jesus num estado profundo de angústia. A sua alma está profundamente angustiada. Imagina só, irmãos, eu quero que nós nos lembremos que Jesus, embora sendo Deus, 100% Deus, Jesus também era 100% homem. Quando Jesus esteve na terra, mais de 2000 anos, Jesus se cansou como eu e você. Jesus precisava se alimentar como eu e você. Jesus precisava beber água como eu e você. Jesus dormia como eu e você. Agora eu quero que você imagine só a alma de Jesus. Eu quero que você imagine só Jesus sentindo o pavor da morte. Jesus sentindo e sabendo no seu espírito, porque embora fosse 100% homem, ele era 100% Deus e sabia qual era a sua missão nessa terra. Ele sabia que tinha vindo a este mundo para morrer. Ele sabia que a hora da sua morte chegaria. Ele sabia que seria a preço de sangue. Ele conhecia o plano de Deus. Ele sabia como funcionaria. Agora, isso não o impede de sentir no profundo da sua alma o pavor da morte, o terror da morte, a angústia na sua alma. Eu não sei, eu não posso te dizer qual é o sentimento, eu não posso te dizer o que ele sentiu, mas eu acho que todos nós já sentimos aquele frio na barriga, e não dá nem para chegar perto disso. Mas todos nós já sentimos aquele medo, aquela sensação de que a coisa não vai dar certo, ou aquele medo de tomar uma decisão, aquele frio na barriga, aquela boca meio amarga, língua meio amarga. Claro que isso não se compara ao que Jesus sentiu. Jesus sabia, na sua alma, que estava chegando o momento de ser crucificado. E ele sabia o quanto isso seria doloroso. Ele sabia o quanto isso seria difícil. Então o texto vai dizer que lá no jardim do Getsêmani, com a sua alma profundamente angustiada, ele ora. E a palavra de Deus, versículo 44, vai dizer que o seu suor era como gotas de sangue. O que o sangue, nesse ponto, nesse contexto,
o que o sangue de Jesus quer nos dizer aqui? Preste atenção. Quando nós olhamos para essa parte do texto, nós entendemos que o sangue de Jesus não é só para perdão dos pecados. O sangue de Jesus também nos capacita a dizer não. Não para a nossa vontade, e sim para a vontade de Deus. Quando nós olhamos, é exatamente isso que está acontecendo. No versículo 42, ele ora dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Olha só que interessante isso aqui, meu irmão. Esse derramamento do sangue, esse derramamento de sangue de Jesus, do sangue de Jesus, trata diretamente com a nossa vontade. Trata diretamente com a nossa vontade. É o sangue de Jesus que nos capacita a fazermos as escolhas corretas. Às vezes nós olhamos, às vezes nós lidamos como cristãos numa batalha intensa entre fazer a nossa vontade e a vontade de Deus. E às vezes nós até mesmo dizemos: eu não consigo fazer a vontade de Deus, eu não consigo fazer com que a vontade de Deus se realize na minha vida, ou ela tenha prioridade. Às vezes nós estamos lutando contra esses sentimentos. Quantas vezes nós estamos em cima do muro entre fazer a vontade de Deus e fazer a nossa, e nós até discursamos a respeito disso. Nós achamos é impossível viver no centro da vontade de Deus. O sangue de Jesus, o sangue de Jesus é o poder que nos capacita a vivermos a vontade de Deus e não a nossa. Você consegue entender isso, meu irmão? Jesus aqui está fazendo uma escolha, e a escolha que ele faz é entre a vontade dele e a vontade de Deus. Ele disse: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Imagine só. Talvez você pense assim: mas Jesus estava fracassando na sua missão? Obviamente que não. Jesus sabia qual era a sua missão, e ele veio para cumpri-la. Ele sabia que ele não podia fugir, mas isso é para mostrar a humanidade, isso é para nos mostrar que Jesus não venceu na cruz porque ele era Deus. Ele venceu na cruz porque, como homem, se sujeitou e se submeteu à vontade do seu Pai. Entendeu qual era a missão, não fugiu dela. Então preste atenção, o sangue de Jesus, quando nós olhamos aqui para essa parte do texto, para Jesus no jardim de Getsêmani, orando ao ponto do seu suor, o seu suor começar a escorrer como gotas de sangue, tudo isso porque ele está numa batalha entre fazer a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus, ou, quem sabe, buscar a sua própria vontade, e talvez a vontade do Jesus, homem, aqui fosse dizer não. Preste atenção. Então, quando nós olhamos para esse texto, o sangue de Jesus Cristo, ele libera rendição, submissão e obediência a Deus. Quando nós vemos cristãos caminhando distante de uma vida rendida a Deus, você pode ter certeza que esse cristão, ele pode ser qualquer tipo de cristão, menos aquele que está debaixo ou vivendo no poder do sangue de Cristo Jesus. Porque foi o sangue de Jesus hoje aqui nesse texto, o sangue de Jesus trata conosco a respeito da nossa vontade. Trata conosco a respeito da nossa submissão. Quando eu não consigo viver a vontade de Deus, eu preciso correr. Eu preciso correr para os pés de Jesus. Eu consigo correr em submissão a Ele. Eu devo correr em rendição e buscar a submissão ao poder do sangue de Cristo, porque é o sangue de Cristo que me capacita a viver em submissão a Ele, fazendo a sua vontade e não a minha.
Eu quero olhar para o segundo texto, Marcos capítulo 14 e versículo 65. Marcos 14, 65. Diz o texto: então, alguns começaram a cuspir nele, vendaram-lhe os olhos e, dando-lhe murros, diziam: profetize. E os guardas levaram-lhe dando tapas. Isaías 52, 14. Isaías 52, 14. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele. Olha o que diz esse texto, gente. Sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. Gente do céu. Gente do céu. Não dá para ler um texto como esse fazendo uma referência a Jesus. O texto numa profecia. Isaías, 700 anos de Cristo, 700 anos de Jesus, ele escreve a respeito do sacrifício que aconteceria 700 anos depois. E ele declara, e ele descreve como é esse homem de dores. Ele diz o seguinte: sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem, não parecia um ser humano. Como você reconhece as pessoas? Por qual parte do corpo você reconhece as pessoas? Pelo rosto. Pelo rosto, a identidade. A identidade do ser humano está, está na digital. Não é sobre isso que eu estou falando. Mas você reconhece as pessoas pelo rosto, é a fisionomia. Agora o texto vai dizer que Jesus ficou tão irreconhecível, a sua face ficou toda desfigurada. Você consegue entender isso? Você consegue entender isso? Então, se nós olhamos para Jesus derramando o seu sangue no jardim do Getsêmani, enquanto a sua alma estava aflita, agora nós percebemos, o texto não fala, mas nós percebemos o sangue de Jesus sendo derramado pelo seu rosto. Você não imagina que o rosto de Jesus não sangrou, o nariz não sangrou, os dentes, a gengiva, se ele ficou irreconhecível. Nem parecia um homem, nem parecia um ser humano. Você consegue entender isso? Então, a segunda vez que nós olhamos para a palavra de Deus, e a segunda referência que nós podemos fazer a respeito do sangue, é o sangue sobre o rosto de Jesus. E preste atenção, se o sangue derramado no jardim do Getsêmani, ele fala da nossa luta contra a nossa vontade, o sangue no rosto de Jesus trata diretamente da nossa vergonha, trata diretamente da nossa humilhação, trata diretamente da rejeição que vivemos, que colocamos, que carregamos, ou que colocaram sobre nós. Nós estamos acompanhando uma família enlutada, e sabe que nós ouvimos, na quinta-feira, né, amor? Quarta-feira, sabe que nós ouvimos da família, da pessoa, de um membro dessa família que está enlutada. Ela disse o seguinte: eu me sinto humilhada pela morte dele. A pessoa está tão carregada de culpa, de questionamentos. Sabe aquele momento que ninguém espera, o momento da perda, ninguém sabe, nem todo mundo sabe tratar com o luto, lidar com a perda. E essa família está lutando tanto contra isso, está lidando com tanta dificuldade com relação ao luto, Manu, que a pessoa, ela se sente humilhada, ela pensa o que as pessoas pensam a respeito da morte dele. Olha só que coisa, que eu nunca tinha visto isso. Eu nunca tinha visto um conflito desse tamanho. Sabe,
não é culpa somente, é a vergonha. Ela pensa o que as pessoas estão pensando, o que as pessoas estão dizendo. Ela diz, eu me sinto humilhada por essa perda. Quando nós olhamos para o sangue no rosto de Jesus, o rosto fala da identidade. O rosto fala do reconhecimento. Imagina, irmãos, o rosto de Jesus era a própria imagem de Deus, era o Filho de Deus. Era o Filho de Deus. Sabe, é isso que nós precisamos entender. Esse rosto de Jesus foi cuspido, foi golpeado, foi desfigurado. É tão profundo que Isaías declara e profetiza, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. Aonde o poder do sangue de Jesus entra aqui? Exatamente para restaurar a nossa identidade. Quantas pessoas carregam rótulos sobre a sua vida? Quantas pessoas estão vivendo as suas vidas, mas carregando vergonhas, culpas, humilhações, rótulos. Você é um fracassado, você nunca vai dar certo na vida, as coisas não vão dar certo para você, você não vale nada, você não presta, não pensa que você vai ser alguma coisa na vida. Quantas pessoas crescem carregando esses traumas? E talvez muitas delas, Diva, vencem na vida, não porque querem, mas vencem para dar uma resposta ao outro, para dar uma resposta ao amigo, ao familiar, para depois poder dizer, está vendo? Não por uma vontade, não por um desejo, não por uma busca pessoal, mas por uma resposta aos rótulos, por uma resposta às palavras que eles receberam. O poder do sangue de Jesus é o que restaura a nossa identidade. O poder do sangue de Jesus não é só para perdão dos pecados, é para nos capacitar a dizer não para a nossa vontade, mas também é para restaurar a nossa identidade. Você não é quem as pessoas dizem que você é filho de Deus, você é a imagem e semelhança de Cristo. Não é porque as coisas não deram certo ou não estão dando certo para você, que você tem que jogar toalha, que você tem que desistir, e que você tem que viver arrastando os pés, dizendo eu sou um fracassado mesmo. Você não precisa concordar com isso, você precisa ler a respeito de quem você é, de quem Deus diz que você é, e é o sangue de Cristo que restaura a tua identidade. Se você tem vivido debaixo de rótulos, debaixo de palavras que não definem quem você é, hoje eu te convido a entrar debaixo da cobertura do sangue de Cristo e ter a tua identidade restaurada. Você é filho, você é filha. E quem é pai sabe muito bem. Pais querem dar o melhor para os seus filhos. Jesus disse, vocês que são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste. Deus não tem pensamentos de mal, pensamentos maus a teu respeito. Deus tem pensamentos de bem, pensamentos de paz. É isso que você precisa saber. A tua identidade não é quem as pessoas dizem que você é, quem você é. Você não é o que a tua profissão diz que você é, a tua condição financeira diz que você é. Talvez você olhe para você e diz, eu não tenho um carro, eu sou um miserável. Você é um filho de Deus, porque tem muita gente de carro que é um miserável. Você é quem a Bíblia diz que você é, e você precisa assumir isso. E quando o diabo vier, quando as pessoas vierem e disserem qualquer coisa ao contrário, você pode manter a sua cabeça erguida, você pode manter o seu pensamento firme, você pode ter e carregar a convicção de que Jesus tem pensamentos totalmente diferentes. Quando nós olhamos para o texto, sangue no rosto, o rosto desfigurado, nem parecia homem. Gente do céu. Nem parecia homem. O rosto dele estava irreconhecível. Sabe essa imagem de Jesus que a gente vê na igreja? Aquele sorrisinho assim, aquele rostinho crucificado.
Ah, se fosse aquilo. Ah, se fosse. Uma imagem totalmente distorcida. Porque quase ninguém quer dobrar os seus joelhos e adorar um Jesus que nem rosto tem. Por isso as pessoas querem um Jesus bonitinho. Quanto mais bonito, melhor. Se ele for loiro de olho azul, melhor ainda. Se ele tiver cabelo crespo, se ele tiver uma barba bem feita. Ah, mas eu não... Esse Jesus aí é... Sabe por quê? É para nos lembrar que era eu e você. Que esse era o nosso destino. Essa era a nossa eternidade. É assim que vivemos, é assim que vivíamos sem Ele, totalmente desfigurados. Sem carregarmos em nós a imagem e a semelhança de Deus. O livro de Atos vai dizer que quando os cristãos chegaram, não lembro aonde, diz que eles disseram, aí vão cristãos, estes homens são, Antioquia, estes homens são cristãos de verdade. Porque cristãos, embora a palavra esteja no aumentativo, o significado dela é pequenos cristos. Aqueles homens carregavam a imagem de Cristo. Sabe qual era a imagem que nós tínhamos? Nós éramos podres, azedos, fedidos. Nós estávamos desfigurados pelo pecado. Nós estávamos condenados, a canção que a gente canta aqui, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. E nós não estamos falando de beleza física, nós não estamos falando de um rostinho bonito na televisão, nós estamos falando dessa beleza interior, que se reflete nas nossas ações, nas nossas atitudes, que se reflete nas nossas obras, que se reflete no nosso estender a mão, que se reflete no nosso amar uns aos outros. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, não é só o sangue no jardim do Getsêmani, não é só o sangue no rosto de Cristo, mas também é o sangue nas suas costas. Mateus capítulo 27, versículo 26. Mateus capítulo 27 e versículo 26. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Isaías, que era o profeta que profetizou muito a respeito do Filho de Deus, Jesus, Isaías capítulo 50, versículo 6, olha o que diz o texto: ofereci minhas costas àqueles que me batiam. Meu Deus do céu, Jesus. Olha o que ele está falando a respeito de Jesus. Ofereci minhas costas àqueles que me batiam. Eu não gosto de entrar muito na questão histórica, vocês sabem disso. Mas a flagelação romana era algo brutal. Talvez você já tenha visto, já assistiu Paixão de Cristo, do Mel Gibson. Quase desmaiou quando assistiu. Talvez você nem tenha coragem de assistir. Deve assistir. Ai, pastor, é muito sofrimento. É para te lembrar o que Jesus foi capaz de sofrer. E aquilo ali não deve ser nem um terço do que foi. Mas a flagelação romana, na ponta dos chicotes, eram bolas de ferro, com osso, e aquilo entrava nas costas e rasgava a pele, rasgava a carne. Preste atenção, tinha gente que não aguentava esse tipo de flagelo, tinha gente que morria ali mesmo. Jesus foi açoitado, suportou. Foi julgado a noite inteira, suportou. Carregou a cruz até o Gólgota, suportou. Tudo isso por amor a mim e a você.
Tudo isso por amor a nós. Então, quando nós olhamos para esse poder do sangue, o sangue não só perdoa. O sangue não só perdoa, o sangue nos capacita a dizer não para a nossa própria vontade. Toda vez que você titubear entre a vontade de Deus e a tua, lembre-se, está faltando sangue. Está faltando a capacitação do sangue de Cristo. Porque pelo sangue de Cristo você se rende. O poder do sangue de Cristo te leva a uma vida de rendição, de submissão e de obediência a Deus. Então presta atenção. Depois nós olhamos para o sangue no rosto de Jesus. O poder do sangue de Jesus restaura a nossa identidade. Toda vez que você estiver sentindo um ninguém, toda vez que você estiver sentindo um zero à esquerda, toda vez que você estiver sentindo miserável, toda vez que você estiver pensando, eu não tenho valor, ninguém me ama, ninguém me gosta, as coisas não dão certo para mim, corre para o sangue de Cristo. Porque se você se submeter ao sangue de Cristo, o sangue de Jesus tem poder de restaurar a tua identidade. As pessoas vão dizer para você, achei que você ia estar muito mal. Aí você vai dizer, porque você não sabe. Você não sabe o Deus que eu sirvo. Aí nós olhamos para o sangue nas costas de Jesus. As costas de Jesus foram rasgadas, dilaceradas. O sangue de Jesus escorria. E esse sangue trata exatamente das nossas dores. Dores no corpo, dores na alma. Sabe aquelas feridas que ninguém vê? Esse sangue derramado nas costas de Jesus traz cura. Cura para essas feridas. Cura para as feridas físicas, cura para as feridas emocionais. Isaías 53, versículo 5 diz, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos curados. Então aqui nós temos o poder do sangue se manifestando para trazer cura. A cura para o físico, a cura para a alma, a cura para as emoções, a cura espiritual. Mais uma vez, sabe, por mais que você tenha suas lutas internas, por mais que você tenha suas dificuldades, as suas incapacidades humanas, você precisa crer, você precisa confiar que o sangue de Jesus tem poder para curar aquilo que ninguém pode curar. Para entrar em áreas da tua vida que ninguém vê. Feridas que ninguém conhece. Eu já contei para vocês, aos 29 anos, 24 anos, 24? Não, 29, aos 29 anos, Deus trouxe à minha memória uma ferida na minha alma, que eu carregava desde os meus 13 anos. Desde os meus 13 anos. Ninguém sabia dessa ferida e nem eu imaginava que aquilo era uma ferida na minha alma. Uma doença na minha alma. E o quanto aquilo me impedia de viver com intensidade naquela área da minha vida. E com 29 anos de idade, Deus me trouxe a memória. Deus falou, sabe por que essa área da tua vida é tão fechada? Sabe por que você não consegue se abrir nessa área da tua vida? Lembra daquilo? Lembra daquela situação? Lembra daquele momento da tua vida? Seus 13 anos de idade? Esse é o sangue de Cristo. Esse é o poder do sangue. Ele traz cura, ele mexe em áreas. Ele mexe em momentos da nossa vida que talvez até para nós estejam esquecidas. Quando isso acontecer, não se preocupe. É Jesus trazendo cura para você. É o sangue das costas dele. É o flagelo de Jesus. É o sangue derramado das costas dele, trazendo para você a cura que você precisa.
Quarto, capítulo 50 de novo, no versículo 6, nós já lemos esse texto, mas lemos só a primeira parte. Olha o que diz esse texto. Ofereci minhas costas àqueles que me batiam, ofereci meu rosto àqueles que arrancavam minha barba. Quem tem barba sabe. Quem não tem, só lamenta. Mas você deve imaginar o quanto isso é doloroso. Olha o sangue derramado da barba arrancada. Isso não é extraordinário, gente? O sangue de Jesus não foi derramado só na cruz para perdão. Foi derramado para nos ajudar a lutar contra a nossa própria vontade, a restaurar a nossa identidade, a curar as nossas feridas. Mas também, olha só, eu quero que você entenda isso. Olha o que Isaías está profetizando. Arrancaram a barba de Jesus. Não é fizeram a barba com gilete, não. Com maquininha, Mac 3. Não, arrancaram. Ofereci o meu rosto àqueles que arrancavam minha barba. Não escondi a face da zombaria e dos cuspes. Imagina só a brutalidade. Eu quero que você entenda que naquela cultura, a barba de um homem representava a sua honra. A barba de um homem representava a sua autoridade. Você imagina isso? Você imagina isso? A barba de um homem nessa cultura representava a sua dignidade. Então, arrancá-la era o máximo da degradação e desprezo. Se você olhar para um texto do Antigo Testamento, não me lembro se é em Samuel, não lembro aonde está esse texto. Mas Davi manda uns dos seus homens a uma outra terra, a uma outra cidade, para conversar com eles e para dizer, olha, o teu pai foi amigo do meu rei, então o meu rei mandou dizer que o teu pai morreu, mas ele vai continuar a aliança com você, meu filho do seu pai, que assumiu o trono agora. Sabe o que eles fizeram? Rasparam a metade da barba desses homens e os mandaram de volta. Eles voltam humilhados para Jerusalém. Sabe o que Davi diz? Fiquem aí no campo, até que a barba de vocês cresça novamente. A barba era símbolo de honra, de autoridade e de dignidade. Olha o que eles fazem com Jesus. Arrancam a sua barba. Você imagina? Imagina o sangue sendo derramado pela barba. Então preste atenção, o quarto derramamento de sangue, ele nos redime da desonra. Ele nos redime das falsas acusações. Ele nos redime da indignidade. Preste atenção, ele nos redime da desgraça pública. Sabe o que isso quer dizer? Quando o diabo tentar roubar a tua dignidade, lembre-se do sangue da barba arrancada. O sangue de Cristo também restaura a sua honra e a sua posição diante de Deus. Sabe aquele momento da tua vida que você peca? Ah, não, você não peca, esqueci. Mas você peca, você cai, você se afasta de Deus, ou daqui a pouco você faz algo que você sabe lá no interior que te desagradou a Deus, aquilo entristeceu o Espírito de Deus. Sabe o que o diabo quer fazer? Ele quer vir com aquela falsa acusação, ele quer vir para você e dizer, tá vendo, você é um crente meia tigela, um crente fajuto, tá vendo aí, ó, você é crente na frente dos outros, mas olha aí quem você é quando ninguém está vendo. E sabe que na vida de muitos o diabo consegue vencer? Sabe que na vida de muitos, muitos quando caem não conseguem se reerguer, exatamente por causa dessas acusações, dessa desonra, dessa falsa acusação que o diabo lança. E aí o crente começa a dizer, é verdade, eu sou um fracassado na vida espiritual, é verdade.
Eu dou um passo para frente e 2 para trás. Ah, é verdade, como é que eu vou chegar de novo, pedir oração de novo? Porque as pessoas vão olhar para mim e vão dizer, de novo? É assim que o diabo quer trabalhar. Mas quando você compreende o poder do sangue de Jesus, você entende que o sangue de Jesus também te redime da desonra. Ele não é um aval para você ficar pecando, mas ele também não é uma porta fechada para quando você pecar. É uma porta aberta, dizendo, vem, volte, levante-se, eu estou de braços abertos. O sangue da minha barba, minha desonra toda, toda a indignidade que os homens me impuseram, toda a vergonha, toda a desonra que os homens me impuseram, arrancando com suas mãos a minha barba, o sangue derramado pela minha barba, pelo arrancar da minha barba, é para redimir você da desonra. Você não precisa ficar prostrado. Você não precisa ficar caído. Capítulo 19 de João, eu preciso dar uma corrida aqui. Capítulo 19 de João, versículo 2. Capítulo 19 de João, versículo 2. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele. Você imagina, né? Uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Você imagina? Você imagina que também da cabeça de Jesus houve derramamento de sangue. E o que esse derramamento de sangue nos diz? Ou em que área ele nos trabalha, ele trata de nós? Preste atenção, esse sangue, esse derramamento de sangue, nos redime de todo o tormento mental, de toda a confusão e de todos os pensamentos opressivos. Preste atenção, esse derramamento do sangue pela cabeça de Jesus quebra o poder de todo padrão de pensamento negativo. Quebra o padrão de todo pensamento negativo, de toda a fortaleza da mente. É esse derramamento de sangue, Alessandro, que nos capacita a ter a mente de Cristo. O sangue de Jesus não só perdoa os nossos pecados, também nos habilita e nos capacita a ter a mente de Cristo. Pastor, eu tenho pensamentos ruins. Pastor, eu tenho tantos pensamentos negativos a meu respeito. Pastor, constantemente tenho pensamentos de destruição, de morte. Quantas vezes já pensei em dar fim à minha própria vida? Eu te aconselho um acompanhamento profissional, mas também te aconselho se submeter ao poder do sangue de Cristo. Esse sangue de Cristo derramado da cabeça de Jesus, então ele nos redime desse tormento mental, dessa confusão, pensamentos opressivos. Ele quebra esse padrão de pensamento negativo. Sabe, cristãos que vivem nesse mundo de comparação, se comparando aos outros, se achando menor que os outros, pior do que os outros. Cristãos que vivem dessa forma precisam se submeter ao poder do sangue de Jesus. Eu vou encerrar. 24:39. Vejam as minhas mãos e os meus pés. Olha o que Jesus está dizendo. Vejam minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. O ato final da crucificação de Jesus envolveu pregos, perfurando suas mãos e seus pés. Então nós encontramos aqui o sangue de Jesus sendo derramado das suas mãos e dos seus pés. E o que isso representa? Qual é o significado disso? Esse sangue que flui das mãos e dos pés de Jesus nos habilita a fazermos a sua obra.
e também a seguirmos os passos dele, ou a andarmos por caminhos justos. Sabe, irmão, não tem para onde a gente correr. Não tem para onde a gente correr. Hoje nós quebramos todas as desculpas aqui. Pastor, eu não sei fazer nada. Bom, se você confia no poder do sangue de Jesus, o poder do sangue de Jesus derramado das mãos dele, é a habilitação que você precisa para realizar. Porque o realizar vem das mãos. O significado. Manu é professor, escreve. Ainda escreve em lousa, Manuel, nesse tempo? Quase não, né? É digital, né? Desculpa. Mas ainda usa as mãos, muito. Professores, pedreiros, todo mundo. Todo mundo. Fabão vai assinar sentenças a partir do meio do ano. Pena que vai assinar sentenças, né? Com as mãos. As mãos é o simbolismo do fazer, do realizar. Você se alimenta com as mãos. Você faz a sua higiene com as mãos. As mãos é a habilitação. Quando você olha para o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário, quando você olha pelo o sangue derramado das mãos, você está olhando para uma habilidade. Você está olhando para a capacitação de fazer. Quando você olha para o sangue derramado dos pés, você está vendo a capacitação ou a habilitação para seguir os passos. Ah, pastor, se você confiar no poder de Jesus, se você crer no poder do sangue de Jesus, esse sangue que não só redime dos pecados, que não só nos traz a proteção, esse sangue que não é só a representação da substituição, eu fui perdoado, mas esse sangue que nos capacita a dizer sim para a vontade dele e a dizer não para a nossa vontade. Esse sangue tem o poder, então, de restaurar a minha identidade. Quem eu sou em Cristo não é quem eu sou para os outros, é quem eu sou para Cristo. Esse sangue que é capaz de curar as feridas que ninguém vê. Que ninguém vê. Esse sangue que me redime da desonra. Por mais que eu peque, por mais que eu caia, por mais que eu fracasse na minha fé, por mais que eu me desvie dos caminhos de Deus, o sangue de Cristo me redime dessa desonra. É o sangue de Cristo que me habilita a entrar novamente no Santo dos Santos. O poder do sangue de Cristo é o que me redime, é o que quebra o poder de pensamentos negativos, de pensamentos ruins. É o que me livra de tormentos, de confusão, de pensamentos opressivos. É que planta em mim pensamentos de paz. O sangue de Cristo derramado das suas mãos e seus pés é o que me habilita a fazer a sua obra e a seguir os seus passos. Há poder no sangue de Jesus. Tudo o que você precisa está no sangue de Cristo. Fique de pé.